Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li 1 milhão de finais felizes do Victor Martins. Eu confesso que ano passado, quando o Victor lançou 15 dias, eu não dei nenhuma bola. Eu não li ele até agora e eu confesso que eu fiquei com muita preguiça do hype, porque todo mundo falava que o livro era muito fofo, mas esse todo mundo eram amigos do Victor e pessoas que falam muito de YA no YouTube. E eu fiquei com muita preguiça, quanto mais gente falava, com mais preguiça eu ficava. Mas aconteceu uma coisa completamente contrária quando ele lançou esse livro aqui. Eu fui na Flipop e quando você chegava no evento você ganhava, né, uma espécie de eco bag com várias coisinhas promocionais dentro. Uma delas era um folhetinho com um primeiro capítulo ou um trechinho desse livro aqui. E eu achei a capa muito fofa e eu só folhei, eu nem li o folhetinho inteiro, mas eu achei a narrativa muito gostosinha e eu já cismei que esse livro eu ia querer ler. Logo que ele lançou, muita gente começou a falar a respeito também, mas dessa vez o hype, ao invés de me incomodar, só me deixou mais instigada. Quando eu tava no Rio, no mês passado, eu fui na Livraria Travessa, que é a minha livraria preferida, assim, nacional, e eu dei de cara com esse livro aqui, assim, logo que eu entrei na livraria, e eu não consegui resistir, e eu comprei, e eu nem sabia que eu ia acabar lendo tão em seguida da minha compra, mas eu li, e foi uma grata surpresa, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ele. Eu fiz essa introdução toda, acho que pra falar pra vocês que se vocês tiverem preconceito, é interessante quebrar também, porque eu fiquei muito feliz de ter quebrado esse possível preconceito com os livros do Victor, que não sei porque eu acabei criando quando ele lançou o primeiro. Como eu falei, eu comprei esse livro lá no Rio, mas eu não pensei que eu ia ler ainda durante aquela viagem. Eu terminei A Filha Perdida, da Helena Ferrante, já saiu resenha aqui no canal, e eu comecei a ler Má Feminista, da Roxane Gay, que é um livro que eu já tinha na estante há mais de um ano e eu ainda não tinha me animado assim pra ler. E eu comecei a ler e eu não gostei tanto assim, pelo menos, do começo da leitura. E eu marquei com uma amiga de sair, passar uma tarde pra ler numa casa, né, de artes que tem agora ali no Rio, a Casa Furjan, que tem um jardim muito lindo e super seguro, assim, e a gente combinou de ir lá pra ler. E eu tava lendo uma feminista e eu pensei, putz, mas não é esse livro que eu queria levar pra passar o dia lendo num jardim, sabe? E eu muito raramente leio mais de um livro ao mesmo tempo, mas dessa vez eu abri uma exceção. O coração falou mais alto, eu passei a mão no livro do Victor e fui pro jardim. E eu não preciso nem dizer que eu acabei ele muito antes de ler o Má Feminista e, enfim, até por isso que ele tá aparecendo aqui antes do livro da Roxane Gay. Gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu tava procurando um livro fofo e gostosinho, um livro com gosto de docinho de leite ninho, um livro que tivesse a vibe de Simon versus Agenda Homo Sapiens, que eu li no primeiro semestre e que eu adorei. E foi exatamente isso que eu encontrei. Eu fiquei muito, muito feliz com o que eu encontrei nesse livro, porque ele é bem escrito, ele não é nada pretensioso, é um livro super gostoso, parece que você tá passeando na história. Pra mim, os personagens foram muito críveis. Eu falei que eu tive um problema com a criação do enredo e dos personagens quando eu li Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Então eu tinha lido um YA nacional também recentemente, e esse foi um contraponto muito bom pra mim, porque eu realmente acreditei em tudo que eu li aqui. Os personagens são muito humanos e muito reais. Os diálogos são muito gostosos. E eu me apaixonei pela história, pela forma com que o Victor a tratou, assim. Eu diria que o Victor escreveu essa história com muita responsabilidade, além de muita vontade. E o livro é divertido e muito importante também. Enfim, eu achei que, pro que ele se propõe a ser, ele é um livro praticamente perfeito. Aqui a gente tem o Jonas, né, ele tá contando pra gente a história em primeira pessoa. Ele é um garoto gay que nunca teve um namorado e que não se assumiu pra família, porque o pai dele é uma pessoa péssima. A primeira frase do livro, inclusive, é: eu odeio meu pai. O pai dele é realmente péssimo, é um cara violento, é um cara bem machista. E a mãe dele, né, vive ali meio que subjugada pelo pai, então ela faz tudo pelo pai, ela concorda com tudo que o pai diz, e ela é muito evangélica. Então, mesmo que ela seja uma mãe legal pro Jonas e que ela seja realmente apaixonada pelo filho, ela tem esse problema com uma possível, né, aceitação da sexualidade do Jonas. Então,
ele vive esse dilema dentro de casa, e eu gostei muito de ter tudo isso abordado nesse livro, porque foi muito diferente do que a gente encontra, por exemplo, em Simon vs Agenda Homo Sapiens, onde a gente tem uma família que aceita em 2 segundos e rapidamente a sexualidade do filho. Eu acho que as duas histórias são muito válidas e são muito necessárias e gostosinhas, mas eu acho que talvez um adolescente gay que esteja, né, vivendo dilemas nesse momento, precisa de algo mais do que o País das Maravilhas. É claro que a gente gosta de saber de situações onde tudo dá certo, mas a gente sabe que não é assim com todo mundo. E eu acho então que um adolescente que tá passando por esse momento de descoberta, de saída do armário, e não tá sendo aceito pelos pais, ou enfim, tem medo de sair do armário por causa do cenário familiar, vai ser abraçado por esse livro aqui. E por que eu uso a palavra responsabilidade para descrever a forma com a qual o Vitor levou essas questões? Porque ele critica e ele propõe pontos de vista e pensamentos a respeito disso, mas sem julgar e sem querer acabar com as crenças dos outros, sabe? Eu acho que principalmente a abordagem religiosa que ele faz aqui é muito cuidadosa e muito responsável. Ele não rechaça em nenhum momento a religião dos outros, ele não pisa nas crenças da mãe. Ele fala que ele entende que a mãe dele vai ter um problema pra aceitar ele, porque a religião dela diz que um gay vai pro inferno, e quem quer que o filho vá pro inferno? Então é claro que pelo menos no primeiro momento ela vai ser contra isso. E ao longo do texto do Jonas, né, ele propõe vários pensamentos assim, onde ele tá pensando que pra ele Deus tinha que ser amor, só que na religião ele não conseguia se aproximar de Deus porque ele parecia uma pessoa muito errada, uma pessoa muito ruim. Então a gente vai entrando na cabeça dele e ele vai propondo essas visões críticas sem, repito, em nenhum momento falar mal da religião ou pisar na crença dos outros, sabe? Eu achei isso muito importante porque eu acho que é exatamente através desse tom e dessa maneira de conversar que o diálogo é possível. Não é quando você tenta destruir o outro, é quando você se propõe a olhar o ponto de vista dele, entender e colocar o seu ali com calma. Então eu acho que, além de tudo, esse livro é uma aula de como a gente pode perceber o lado do outro, mesmo que o outro ainda não tenha trabalhado empatia o suficiente para perceber o nosso. E, enfim, né, falei um pouco sobre os meus pensamentos gerais sobre a história, mas vou falar sobre a história também. Então, repito, aqui a gente tem o Jonas, ele não teve nenhum namorado, ele tem 2 amigos da época da escola, que são a Isadora e o Danilo, que são amigos muito próximos, e ele tem também a Karina, que é a colega dele de trabalho, que eu acho que é a minha personagem favorita do livro. A Karina é muito legal. E ela e o Jonas trabalham numa espécie de Starbucks, né? Ele não usa esse nome no livro, se eu não me engano é Rocket Café, ou alguma coisa do tipo, que é um café com temáticas espaciais, mas que você escreve lá o nome no copo da pessoa, enfim, né? Toda a vibe do Starbucks, só que com outra atmosfera. Inclusive eu adorei essa atmosfera espacial, Vitor, eu queria muito ir nesse café. Mas enfim, eu gosto muito da relação do Jonas com esses amigos, porque o tempo todo no livro ele mostra o quanto a amizade é importante e o quanto ela pode ser uma grande gama de apoio e o quanto principalmente ela pode se tornar a família quando a família não dá conta. O Vitor inclusive dedica esse livro às famílias que a gente escolhe e ele mostra através da amizade do Jonas e enfim, desse grupo de amigos dele, o quanto realmente família, às vezes a gente tem que escolher, porque aqui nos é dado, às vezes não compreende a gente, não acolhe a gente, não escolhe a gente, né? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema com a família, mas da mesma forma eu também tenho, né, as minhas famílias de amigos que eu escolhi, e eu acho isso muito bonito. Eu acho essa forma de ver a amizade como um grande núcleo de apoio, mesmo quando, enfim, houverem confusões e desavenças, eles estão ali. Eu achei isso muito bacana. E é claro, tem bastante motivo pra gente shippar nesse livro, porque sim, né, não é segredo pra ninguém, o Vitor vai conhecer um cara e ele vai se apaixonar, e antes dele começar a ficar com o cara, ele vai criar uma história, um livro, né, de ficção pros dois, que seria, né, O Piratas Gays. Logo quando o Vitor começou a escrever esse livro, ele chamava de Piratas Gays, e até aqui a gente tem, né, na página com o título 1 milhão de felizes e piratas gays, e tá riscadinho. E
Por que ele faz isso? Porque o Vitor quer escrever, né? Ele tem um caderninho onde ele vai anotando ideias pra livros que um dia ele quer escrever. E quando ele conhece esse cara ruivo, né, que ele vai chamar de Barba Ruiva, porque ele vai se encantar com ele e ele não vai saber o nome dele, ele coloca então essa ideia lá no caderninho, Piratas Gays. E aí ele constrói, né, um universo fictício de dois piratas que se apaixonam, um obviamente é baseado nele e um baseado no Barba Ruiva, né? E é muito gostoso. Eu confesso que geralmente eu não gosto dessas pegadas que às vezes tem em livro de adolescente, que é uma história dentro da outra. Eu lembro que muita gente gostou das inserções da fanfiction que a Rain escrevia em Fangirl, né, que é um livro da Rainbow Rowell, tanto que as inserções acabaram virando um livro depois, né, que é o Carry On. Mas eu só me irritava com o livro quando tinha uma inserção da fanfic, eu achava um saco. E aqui, eu achei que o Vitor dosou também a quantidade de inserções e o jeito que a história era contada, que eu queria mais Piratas Gays, eu queria ler, era muito gostoso, e eu queria muito que o Vitor escrevesse um livro Piratas Gays, porque eu fiquei muito interessada nessa história, ela é realmente muito gostosinha. Então eu acho que até nisso ele me conquistou. E quase nunca gosto, gente. Eu amei as inserções dos Piratas Gays. E é isso, vocês já perceberam que eu amei esse livro, que sim, depois desse tapa na cara que eu levei, eu fiquei curiosa pra ler o 15 Dias e provavelmente farei essa leitura em algum momento, que é um livro que eu recomendo muito e um livro que eu fico muito, muito feliz de verdade que exista. É aquilo, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas quando eu penso que o mundo não vai pra frente, que a gente tá vivendo num meio de intolerâncias e que a gente não consegue evoluir, eu penso também que quando eu era adolescente, esse tipo de história não existia. Eu nunca tive problema em me encontrar nas histórias que eu lia, porque é uma questão de privilégio, né? Eu sou heterossexual, eu sou uma menina branca e tal. Então pra mim sempre foi fácil e eu nunca parei pra questionar isso. E hoje, obviamente, né, é uma coisa que eu questiono muito. E eu lembro que eu não lia nenhum livro com algo que diferisse do heteronormativo, do branco normativo. E agora a gente tem isso. E eu fico muito feliz, porque se tem um garoto gay precisando de um abraço, de um acolhimento, precisando se ver em alguma história pra saber que ele existe, que ele não é uma aberração, ele vai ter pelo menos mais chance de encontrar isso do que tinham as pessoas diferentes da minha geração. E eu tava no colegial há 10 anos atrás, sabe? Não tem tanto tempo assim. Então eu acho que isso já é um grande avanço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se animado pra ler esse livro. Vai por mim, ele é muito gostosinho. E eu dou os parabéns de verdade pro Vitor pelo trabalho consistente e responsável que ele fez aqui. E eu desejo que a carreira dele só cresça e que ele escreva mais muitas outras coisas gostosinhas e responsáveis pra gente ler. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!